Olá a todos, nós estamos indo para mais uma edição do Pick of the Week, nós estamos indo para o episódio de número 13. Se vocês gostarem dos conteúdos, gostarem dos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar seus comentários para que nós possamos auxiliá-los nessa construção do conhecimento conjunto. Essa é uma sessão exclusiva, então, do canal do YouTube que tem a intenção de trazer as atualizações sobre o processo de reabilitação cardiopulmonar. Vamos, então, para o artigo da semana. O artigo dessa semana tem como título, então, o uso de ventilação mecânica não invasiva em pacientes infectados por Covid-19 fora das unidades de terapia intensiva. É um estudo de um grupo italiano que foi desenvolvido em 31 centros diferentes da Itália durante a pandemia por Covid-19. Esse estudo foi publicado nos anais da American Thoracic Society no volume 18, número 6, agora de junho de 2021. Qual é o racional, então, para este trabalho? A infecção por Covid-19 tem como consequência o desenvolvimento de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. E, geralmente, esse tipo de doença ou esse tipo de complicação tem um bom resultado com o uso de ventilação não invasiva, seja através de pressão positiva contínua na via aérea, ou seja, através de pressão de suporte. Portanto, os objetivos desse trabalho foram, então, descrever as características clínicas desses pacientes com Covid-19 e tratados com o uso de ventilação mecânica não invasiva fora das unidades de terapia intensiva e, secundariamente, também os autores pretenderam investigar os fatores associados com a falência da ventilação não invasiva nesses pacientes. E a falência foi indicada pela necessidade de intubação ou pela morte dos pacientes neste trabalho. Para isso, a metodologia utilizada foi a seguinte. Então, esse é um estudo prospectivo observacional que foi desenvolvido no período de 24 horas, no período de um dia, em 31 hospitais diferentes da Itália. Foram incluídos nesse estudo indivíduos acima de 18 anos que estavam infectados por Covid-19 e que desenvolveram pneumonia e que foram tratados com o uso de ventilação mecânica não invasiva fora da unidade de terapia intensiva. As principais variáveis que foram analisadas foram sexo, idade, comorbidades, história de tabagismo, o score de fragilidade, o tipo de ventilação mecânica não invasiva utilizada, se foi CPAP ou se foi pressão de suporte, o nível de PIP utilizado, a fração inspirada de oxigênio. E também foram avaliados, quando disponíveis, os dados da gasometria arterial, os parâmetros hemodinâmicos e também a imagem do raio-x de tórax para poder avaliar os desfechos nesse estudo desses pacientes. Então, a partir disso, os principais resultados que o artigo apresenta são os seguintes. Primeiro, nesse período, estavam internados nesses 31 hospitais mais de 8.000 pacientes com infecção por Covid-19, nesses centros participantes. Desses 8.000 pacientes, 909 foram tratados com o uso de ventilação mecânica não invasiva fora do ambiente de UTI, que corresponde a um percentual de 10,4%. Desses 909 pacientes, 778, ou seja, 85% deles foram tratados com pressão positiva contínua na via aérea. E 90, em torno de 10%, foram tratados com ventilação não invasiva utilizando o modo pressão de suporte. Desses 909 pacientes, 617, ou seja, 68%, utilizaram como interface o helmet, que é o capacete, e os restantes 248 pacientes utilizaram, então, como interface para ventilação não invasiva a máscara facial. A intubação ocorreu em 123 desses 909 pacientes, totalizando em torno de 15,4% que foram conduzidos para a intubação orotraqueal, e a mortalidade foi de 177 pacientes desses 909 pacientes. Portanto, a falha no uso da ventilação mecânica não invasiva ocorreu em 300 pacientes, o que totaliza um percentual de 37,6% dos pacientes que falharam
pelo uso da ventilação mecânica não invasiva. Portanto, a diferença desses pacientes que falharam e os que não falharam foi de 498 pacientes. Então, nós tivemos o sucesso, o uso de ventilação mecânica não invasiva foi sucesso em 498 pacientes, o que corresponde a um percentual de mais ou menos 62,4% desses pacientes que acabaram tendo benefício pelo uso da ventilação mecânica não invasiva e deram alta do hospital após a melhora pela infecção do Covid-19. Essa tabela nos mostra, então, que a idade, a presença de doença isquêmica, a presença de doença vascular e a presença de doenças malignas foram fatores importantes e que se mostraram diferentes no grupo que falhou, né, para o uso de ventilação mecânica não invasiva comparado com o grupo que teve sucesso para o uso de ventilação mecânica não invasiva. Então, existem alguns fatores que acabaram contribuindo para esta falha no uso da ventilação mecânica não invasiva nesses pacientes. Além disso, as variáveis respiratórias, laboratoriais e hemodinâmicas também foram fatores importantes que contribuíram para o sucesso ou para a falha do uso de ventilação mecânica não invasiva nesses pacientes. Então, essa tabela está nos mostrando que, com relação à fração inspirada de oxigênio, os pacientes que falharam tinham uma fração inspirada de oxigênio maior do que os pacientes que tiveram sucesso. Também, os níveis de PIP foram levemente maiores nos pacientes que falharam pelo uso de ventilação mecânica não invasiva quando comparados com os pacientes que tiveram sucesso. Os valores de PaO2 também foram menores nos pacientes que falharam pelo uso de ventilação mecânica não invasiva e a relação PaO2-FiO2 também foi menor no grupo de pacientes que apresentou falha no uso de ventilação mecânica não invasiva durante a internação por Covid-19. Além disso, a contagem de plaquetas também foi um outro aspecto que se associou à falha, ou seja, aqueles pacientes que tinham uma menor contagem de plaquetas foram os que falharam pelo uso de ventilação mecânica não invasiva também, e a presença de elevados níveis de proteína C reativa também foi um fator que se associou à falha do uso da ventilação mecânica não invasiva. E esse gráfico de Kaplan-Meier nos mostra os fatores que foram importantes e que foram independentes para o risco de falha ou de falência no uso de ventilação mecânica não invasiva. Então, como eu já comentei com vocês, a relação PaO2-FiO2 foi um dos principais fatores independentes que se associou com falha. E aqui está mostrando exatamente essa divisão. Aqueles pacientes que tinham uma relação PaO2-FiO2 menor do que 150, aqui nesta linha azul, comparado com aqueles pacientes que tinham uma relação PaO2-FiO2 maior que 150, aqui na linha vermelha, foram os pacientes que tiveram mais eventos durante o uso de ventilação mecânica não invasiva. Portanto, a relação PaO2-FiO2 foi um fator importante e fundamental na determinação da falha ou do sucesso do uso de ventilação mecânica não invasiva para esses pacientes. Da mesma forma, a contagem de plaquetas, os níveis de proteína C reativa e a idade avançada também foram outros fatores independentes que contribuíram para a falha desses pacientes pelo uso de ventilação mecânica não invasiva durante a internação hospitalar fora da unidade de terapia intensiva desses pacientes. Então, os autores puderam concluir que o sucesso, a taxa de sucesso geral no uso de ventilação mecânica não invasiva foi ao redor de 65% dos pacientes. Então, existe um bom indicativo de que usar ventilação mecânica não invasiva para esses pacientes tem uma alta taxa de sucesso. Além disso, os autores também podem concluir que elevados níveis de proteína C reativa, baixos valores da relação PaO2-FiO2, baixa contagem plaquetária e provavelmente idade avançada são fatores independentes associados com a falha no uso de ventilação mecânica não invasiva para esses pacientes, para essa população. Eram essas as informações que eu queria trazer para vocês no artigo de hoje e eu queria solicitar que vocês nos acompanhem nas redes sociais, né? Deixem seus recados, inscrevam-se no nosso canal e nós nos encontramos por aí. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.